primeira meditação que a gente vai fazer aqui fala sobre o acompanhamento espiritual. O que é esse acompanhamento espiritual, né? Por que eu preciso de acompanhamento espiritual? Já no diário, né, o Papa Bento XVI, que é um dos maiores teólogos, né, do nosso tempo, então não é a irmã Renata que está falando, é o Papa Bento XVI, se vocês não gostarem, pode reclamar com ele. O Papa Bento XVI fala que o acompanhamento espiritual, ele é para todos os cristãos que querem o quê? Se vocês prestarem atenção no diário. Que querem a santidade. E o que é a santidade, gente? Ser semelhante a Cristo. Que mais? Buscar mais intimidade com Deus. Que mais? Renúncia a si mesmo. Nossa, quanta coisa, né? Santidade. Que mais? Mas a gente quer ser semelhante a Cristo? O Victor falou, santidade é ser semelhante a Cristo. Todo mundo aqui quer ser semelhante a Cristo? Nossa, gente, que desânimo, coitado de Jesus. Sim ou não? Mas semelhante mesmo, porque assim, Jesus teve suas glórias, né? Como a Luciana fala, né? Luciana que trabalha com a gente aqui na missão. Tem as glórias e tem as... O que é Deus? Os sofrimentos. A gente pode até dizer as derrotas, né, na vida de Jesus. Né? Jesus morreu na cruz. Não pode esquecer isso, né? Então, se eu quero ser semelhante a Jesus na santidade, eu estou disposta? Estou disposto? Sim ou não, gente? Sim. Né? Eu não sei se vocês viram essa semana, foi até o Papa Leão que fez um comunicado sobre isso, sobre os mártires do Oriente Médio. Que entre as pessoas que foram mortas ali no Oriente Médio, tinham crianças, tinham bebês, né? Então, são os mártires do nosso tempo. Então, para viver a santidade, eu estou disposto a morrer? Sim? Nossa, gente, vocês não estão dispostos, não. Então, assim, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Porque essa é a busca da santidade. É me configurar, né? Me configurar. O que é uma configuração? Vocês que são da nova geração aí da internet, todo mundo antenado. O que é uma configuração? Se ajustar, né? Me configurar, ser como Jesus. Em tudo. Eu vou ser em tudo? Não, gente, a gente não vai ser perfeito, mas eu vou fazer um esforço para ser, né? Eu acompanho muito os irmãos também da Casa de Acolhida, né? E eu acho que eu já falei isso aqui, que a gente tem uma ideia muito errada da santidade. Então, a gente precisa muito falar sobre santidade, e é por isso que a gente, aqui no Projeto de Vida, traz exemplos de santidade atuais. Porque, às vezes, quando a gente fala de todo respeito, viu, São Francisco de Assis, parece que é muito longe da nossa realidade, não é? Porque São Francisco veio lá em 1300, com os leprosos, né? A realidade era outra, né? Então, talvez eu não consiga me identificar com São Francisco, talvez eu não consiga me identificar, sei, uma santa aí que vocês gostam, uma mulher que é santa. Santa Clara, né? Talvez eu não... Para mim é muito longe ainda, né? Mas nós temos muitos santos, muitos mesmo, gente. É só a gente ser curioso e procurar. Também a gente faz isso por vocês, para te ajudar. É só eu buscar conhecer os santos de agora, do nosso tempo, que são muitos. Muitos mesmo. Tem santos lá que estão dando pregação no YouTube. Né? Se a gente for falar, ele ainda não é santo, mas ele está no processo. Provavelmente logo ele também vai ser santo, e um santo brasileiro, que é o Guido Schoffer, que dava palestra no grupo de oração da faculdade dele, entendeu? Era super conhecido lá na praia porque surfava, né? As pessoas falam, o santo surfista, mas não é só isso, porque parece que ele só surfava o dia todo e não fazia mais nada.
Ele era médico, um médico comprometido com as irmãs da caridade, que amava os pobres, né? Ele é beato ainda, né? Mas ele é do Rio de Janeiro, gente. Né? Se um dia a gente for lá no Rio de Janeiro, quiser ir lá, ver o santuário dele, conhecer a história dele, né? Mas se você for lá no YouTube, você vai ver ele pregando no grupo de oração, entendeu? Uma pessoa que fez faculdade, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tinha amigos, uma pessoa que fazia esportes, uma pessoa igual a gente, né? Eu falo sempre do Carlo Acutis, né? Que o Carlo Acutis é um menino da idade da maioria aqui, né? E o Carlo Acutis é bonito porque ele é super atual, super atual, né? E um menino inteligente, um menino estudioso, um menino que gostava de ajudar as pessoas. Ele não fez nada de, assim, milagroso, né? Como São Francisco, né? São Francisco já fazia milagres em vida, né? Assim, fazia muita coisa fora do normal. Mas o Carlo Acutis, não, ele era um menino que usou toda a inteligência dele e a tecnologia a serviço da evangelização, né? Então, são exemplos que a gente precisa estudar, precisa conhecer. Eu falava, essa semana eu partilhei com algumas meninas, e eu falava, porque ela falou para mim que nunca tinha ouvido falar dela, de Santa Dulce dos Pobres, que é uma santa da Bahia, né? Uma santa que também amava os pobres, doou a vida dela pelos pobres, fez o maior hospital da Bahia e um dos maiores da América Latina, né, que realmente serviu os pobres, enfrentou inúmeras dificuldades, teve que sair da congregação dela, depois voltou, né, foi muito doente, né, fisicamente, sim, muitos problemas de saúde. E se você for lá no YouTube, você vai ver uma entrevista dela, né, ela falando lá do jeitinho dela, muito tímido, muito introvertido, né. Então, é importante que a gente conheça essas pessoas para a gente entender o que é santidade. Porque senão a gente pensa que santidade é Jesus aqui, né, de aqui parado, que não faz nada, que não se mexe, que não olha para ninguém, que não fala, e não é isso, né? Santidade é essa busca constante para ser como Jesus, né? Para ter o coração de Jesus, né? Para ser atento ao pobre, para ser atento à palavra de Deus, para ser atento àquilo que Deus me pede como missão, como vocação. Isso é a santidade, é buscar sempre fazer a vontade de Deus, né? É sempre essa preocupação. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou me formar, eu vou seguir uma vida com Deus, mas eu quero nisso, nesse específico, naquilo que Deus me chama, ser santo, ser santa, né? E eu posso já viver isso agora, né? Posso já começar esse caminho de santidade com as minhas escolhas, né? Com o meu comportamento, me vigiando, enfim, aí aqui tem bastante coisa para falar com vocês. Mas uma coisa que eu queria falar é isso, né? Que a gente precisa entender o que é a santidade de verdade e falar de santidade para as pessoas, né? Porque a santidade não é uma coisa assim de outro planeta. Porque parece que quem é santo é uma pessoa fora do normal, né? Não é uma coisa acessível. E a santidade, ela é possível, senão Jesus não tinha pedido para nós. Jesus não pede nada que a gente não seja capaz. Eu acho, assim, minha opinião particular, que o Carlo Acutis era diferenciado, porque um menino tão novo, né? Não sei se vocês já viram, mas a mãe dele aparece aí dando entrevistas em muitos lugares, e ela conta coisas dele que não é normal para uma criança pequena. Ah, mas a minha namorada é a Virgem Maria. Ah, mas o meu amor maior é Jesus Eucarístico. Coisas assim que você não vê as crianças normais falando, né? Mas é bonito conhecer a vida dele, né? E é bonito também quando a mãe dele fala que ele não era um jovem chato, ele era um jovem engraçado, divertido, fazia piada de todo mundo, brincava, né? Não era uma pessoa, né? Nossa, olha que menino esquisito. Pelo contrário, era um menino super querido, um menino, né, acessível a todos, mas tinha esse lado da espiritualidade muito forte, né? Mas a gente também pode ter, né? A gente também pode desenvolver isso, né? Porque a gente vê outros santos que não tinham isso tão forte como Carlo Acutis, não eram tão novos como Carlo Acutis, e que desenvolveram isso ao longo da vida buscando essa intimidade, né? Que alguém aqui falou, com Jesus, né? Essa proximidade com Jesus, essa amizade com Jesus, tá bom?
Não só para a gente entender o que é a santidade, né? Então, aqui, para a gente viver esse caminho, né, de acompanhamento espiritual, aqui tem alguns conceitos, né, que se vocês quiserem escrever ou marcar aí na folhinha de vocês, vai ajudar. E aí eu vou complementando com algumas anotações que eu fiz aqui. Então, aqui, né, não existe somente a voz de Deus, né? Então, a gente vai entender ao longo do nosso caminho que nós precisamos de ajuda, né? Nesse caminho de santidade, a gente não consegue trilhar ele sozinho. Eu vou ser santo sozinha porque Jesus vai falar no meu coração, o Espírito Santo fala só comigo e eu não preciso da ajuda de ninguém. Não existe isso, gente. E quem pensa assim está muito errado. Porque quando a gente trilha o caminho, quando a gente quer caminhar com Jesus, a gente precisa de ajuda constantemente. Eu sempre falo aqui para vocês, quando a gente fala de acompanhamento, quando a gente fala de diretor, quando a gente fala de ajuda, os primeiros que são ajudados somos nós aqui, né? Eu, Padre André, a Quereta, a gente tem uma pessoa que nos ajuda. E a gente podia falar, mas eu já estou velha na missão, né? Já estou aqui, né? O Padre André podia falar, mas eu sou padre, né? Mas não é assim. Pode ser assim. Eu também me engano, também posso me atrapalhar na caminhada, né? Então, eu também tenho uma pessoa que me ajuda, que é uma irmã, né, que tem experiência com direção espiritual, que tem experiência com acompanhamento, que eu vou lá e procuro a ajuda dela, né, todo mês, ou a cada vez quando ela pode, porque ela é super ocupada, mas eu também preciso de ajuda. Então, todos nós precisamos de ajuda. Então, não é só para quem está começando, né, para quem é muito jovem, não, todos nós precisamos, né? Porque na nossa cabeça não existe só a voz de Deus, existem outras vozes, né? Existe a minha voz, que às vezes fala que não está certo, existe a voz do inimigo que pode me confundir, né? Existe aquilo que eu posso colocar na minha cabeça e, por teimosia, achar que é a voz de Deus. Existe muito, gente, esse engano, né? Muito, muito mesmo assim. Né? A gente que trabalha com os irmãos da Casa de Acolhida, a gente vê como é difícil, às vezes, os irmãos falam assim, eu coloquei na minha cabeça, né? Dando diálogo assim, entre os irmãos da Casa de Acolhida, eu coloquei na minha cabeça. E a gente fala, não, mas não é você que colocou na sua cabeça, a sua ideia é Deus. Mãe, eu coloquei no meu coração, eu já decidi, eu vou embora. E nem o Espírito não consegue fazer esse irmão permanecer. Por quê? Porque ele pôs uma ideia errada na cabeça dele. E pode ser que a gente coloque também ideia errada na nossa cabeça, que não é a vontade de Deus. Então, quando eu coloco isso, quando eu exponho isso para uma pessoa mais velha, né, que tem experiência, ela pode me ajudar, né? Ela pode me iluminar, como a gente costuma dizer, né? Trazer a luz de Deus para essa situação, para isso que eu estou pensando em fazer, né? E aí eu preciso estar aberto, porque pode ser que a pessoa vai me falar uma coisa que eu não quero fazer, né? Aí vai ser a minha humildade, né? A minha abertura de não seguir a minha cabeça e seguir aquilo que o meu diretor, o meu acompanhador falou, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Uma ajuda necessária. Tudo já está escrito no nosso coração, mas nem sempre nós sabemos escutar com profundidade o nosso coração. Muitas vozes superficiais nos atrapalham. Então, é bonito, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo melhor isso, né? Que a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão, aquilo que Deus pede para nós, já está dentro do nosso coração, né? Quando a gente entra na Missão Belém, a gente faz uma formação que chama Fio de Ouro. Não sei se vocês, talvez os que são um pouco mais velhos, conheçam, né? Então, a formação do Fio de Ouro é uma formação da comunidade Shalom, que pede para que a gente possa ir aprofundando várias áreas da nossa vida, para a gente se conhecer melhor. E aí, através disso, a gente entende por que a gente tem alguns traumas, por que a gente tem algumas dificuldades, a gente consegue perceber os nossos dons. E é interessante porque a gente consegue entender sinais da nossa vocação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz essa formação do Fio de Ouro
quando eu não era missionária. Eu nem pensava, nem conhecia a Missão Belém, assim, né? Conhecia, mas não frequentava. E aí eu participava de uma igreja lá em Santo André e a comunidade Shalom foi lá dar essa formação. E aí uma amiga me falou, vamos participar, tal. Então a gente ia uma vez por semana lá e fazia essa formação. É um livro, quando eu fiz não era tão grande, mas ele é um livro, assim, parece uma bíblia, com vários temas, né? Sobre a sua história, sobre a história dos seus pais, né? É muito forte, assim. E eu queria contar duas situações que eu entendi dentro dessa formação. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma jovem, muito medrosa. Sempre. Então, as pessoas falavam assim para mim, Renata, você precisa fazer tal coisa. Eu já ficava com medo, falava, não, não vai dar certo, não vou conseguir, não, mas eu vou me atrapalhar, mas eu sempre tive muito medo de me lançar para fazer as coisas. E eu não entendia por quê, né? Eu tinha também muito medo do meu pai em algumas situações, né? E eu não entendia por quê, porque meu pai é bravo, né? Não morreu, graças a Deus. Meu pai é bravo, mas meu pai nunca foi agressivo comigo, nem com as minhas irmãs. Então eu não entendia, mas eu sempre tinha essa coisa, meu pai, não vou falar isso com meu pai, né? E tal. E aí, olha que interessante, gente. Nessa formação, você vai vendo cada parte da sua vida. E aí, antes de você começar a fazer o tema, né, eles começam a fazer um momento muito forte de oração para realmente te ajudar, porque você vai tocar em partes da sua vida que são difíceis para você, né? Talvez. E sem oração você não vai conseguir. E aí a gente estava rezando lá e eles estavam falando situações que Jesus estava tocando no coração deles, que as pessoas precisavam trabalhar sobre isso, né? E falando. E aí, assim, eu estava rezando, sem teto, lá no meu banco lá, e aí a mulher que estava lá na frente falou assim, Deus... Aí eu lembrei, isso antes da mulher falar, eu lembrei de uma situação que eu caí da bicicleta, estava vindo, assim, vi a cena na minha cabeça. Eu estava numa rua próxima da rua que eu morava, numa bicicleta, essa situação aconteceu. E eu estava numa bicicleta, minha bicicleta não tinha freio, eu atropelei um menino de bicicleta, eu desci com a bicicleta, atropelei um menino e caí da bicicleta. E quando eu levantei, o menino me deu um soco na barriga. E aí eu fiquei meio zonza, né, que soco na barriga perto do corpo, né? Aí fiquei meio zonza, assim, e aí eu pensei assim, eu vou contar pro meu pai que esse menino me bateu, e meu pai vai brigar com ele. E aí eu fui pra minha casa, descabelada, suja, com a minha bicicleta, e quando eu cheguei na porta da minha casa, eu lembrei do meu pai falando assim, se vocês brigarem na rua, vocês vão apanhar em casa. Não sei se o pai de vocês existe, mas meu pai sempre falava isso pra gente não brigar na rua. E aí eu parei na frente de casa e falei assim, nossa, eu não posso falar pro meu pai que eu apanhei na rua. Porque se eu me bater, eu tinha que na bicicleta, eu tinha levado um soco no estômago e eu não queria pegar meu pai. Então, eu fiquei travada. Eu cheguei na porta de casa, assim, eu travei. Aí acho que eu chamei meu pai e minha mãe, entrei, e contei que eu caí de bicicleta. Não contei que eu tinha levado um soco no estômago. E aí, tá bom. E aí eu vi essa cena, e aí a mulher que estava fazendo a oração falou assim, Jesus está te curando do dia que você caiu de bicicleta. Aí eu levei um susto, porque eu falei, gente, como essa mulher sabe que eu caí de bicicleta? E eu vi a cena, né? Porque você sentiu medo, porque você... Aí ela começou a falar tudo que eu estava sentindo, e aí eu entendi uma coisa de Deus, né? Tudo que estava vendo ali. E aí, depois que a gente termina o curso, né, você tem uma pessoa que te atende, da comunidade Shalom, e você pode ir contando para ela todas as coisas que você viveu ali no curso, que você não entendeu muito bem. E aí eu contei para ela essa situação, falei, olha, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas eu sempre fui uma criança medrosa, uma pessoa medrosa, tal. E aconteceu essa situação, tudo, e vocês falaram lá que Deus estava me curando, eu não sei do que Deus está me curando, né? Exatamente. Não sei se é o medo, não sei se é essa prática que eu fiquei com meu pai. Eu falei, mas eu não contei nunca para ninguém que eu levei esse soco na barriga, porque eu fiquei com medo. Aí ela me explicou isso, né? Que às vezes a gente
lembra de algumas situações ou tem alguns sentimentos e a gente não sabe por quê. Porque foi alguma coisa que aconteceu na nossa história. E aí a gente precisa entender a nossa história, né? A gente precisa se entender. Porque às vezes a gente não fala assim, ai, eu não sei por que eu sou preguiçoso, assim, ai, eu não sei porque eu sou corajoso, não sei, né? Porque às vezes é pro lado ruim, pro lado negativo, mas também tem coisas que são pro lado positivo. E aí a gente precisa se conhecer. E quando a gente tem uma ajuda, essa pessoa também nos ajuda a se conhecer, porque às vezes a gente vem para ela com essa história. Eu não sabia que às vezes o medo que eu tinha estava relacionado a isso, né? Eu não sabia, nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente, depois daquele, eu não vou dizer que eu não tenho medo, que eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, mas eu entendi que eu posso vencer o meu medo, que aquela situação aconteceu, mas não vai acontecer mais, né? Foi aquela situação. Então aí a gente vai através do diálogo espiritual, entendendo também as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos limites, até onde a gente pode ir, né? O que a gente pode também fazer como dom, né? Porque a gente também não é só fraqueza, dificuldade, né? A gente também tem dons, também tem habilidades, né? Então, quando a gente tem essa ajuda, ela também nos ajuda, a ajuda de uma pessoa mais velha, ela também faz com que a gente se conheça melhor, porque às vezes a gente não se conhece, não é verdade? Às vezes a gente sente as coisas, né, Kaique? Kaique tá rindo ali, não sei o que que ele tá pensando. Mas às vezes a gente sente as coisas e a gente não sabe o porquê que a gente sente. A gente não consegue se entender, né? Não é que todo mundo vai no psicólogo, não é que todo mundo tem a possibilidade, né? Porque um psicólogo também nos ajuda nesse sentido, né? Mas não é que todo mundo vai, né? Mas a direção espiritual, o acompanhamento espiritual, ele também nos ajuda nesse sentido, né? Eu contei aqui a situação do Fio de Ouro, porque ele me ajudou, foi uma formação que eu fiz que me ajudou muito, muito. E aqui uma outra coisa que aconteceu no Fio de Ouro, tem uma parte que ele vai trabalhar, ele faz você lembrar dos sinais que você tinha de vocação, né? E assim, naquele tempo, eu pensava muito que eu ia casar. Tinha certeza que eu ia casar, né? Porque eu não tinha ainda a consciência de uma vida com Deus. Eu não tinha muito a clareza de que tinha duas vocações, assim, né? Então, na minha cabeça, eu ia casar, eu ia ter minha família, meus filhos, tudo como todo mundo. E lá, fazendo Fio de Ouro, eu vi que durante a minha história, muitas vezes eu tinha sinais de uma vida consagrada a Deus. Olha que coisa interessante, né? Quando, quando eu era criança, eu fazia a formação quando eu fiz a formação do Fio de Ouro, uma vizinha minha um dia chegou em mim e falou assim para mim: Ô Renata, quando você era criança, você falava que você queria ser médica? Eu não me lembrava disso, porque na minha cabeça eu nunca quis ser médica, né? Na verdade, eu nem sabia o que eu queria ser. Ela falou: não, mas quando você era criança, uma vez você falou para mim que queria ser médica porque você queria ajudar as pessoas. Aí eu falei: nossa, falei isso, ela falou isso. E isso é um sinal de vocação, porque eu era criança, por que eu queria ajudar as pessoas? Então, dentro do meu coração já existia essa vocação, né? E dentro do coração de cada um de nós já está a nossa vocação escrita. Deus já nos fez com ela. E nós temos sinais dela dentro de nós. Mas a gente precisa descobrir, né? A gente precisa olhar para dentro e entender os sinais de Deus, entender os sinais dessa vocação, para que a gente possa corresponder a ela, né? Aqui eu podia contar, né? Um dia que eu for contar no testemunho, posso contar todos os sinais que eu já tinha ao longo da minha história. Mas é importante que a gente se perceba, né? Como a Chiara falou, né? Aqui não é a gente que te dá a vocação de, esse vai ser isso, esse. Não. A gente vai te ajudar a olhar para dentro de você. E aí lá dentro você vai conseguir entender, poxa, eu tenho isso, né? Eu tenho esses sinais, olha, né? Quando eu fui falar com o Padre Gianpietro a primeira vez, eu tinha muita dúvida da minha vocação. Mas eu lembro que o Padre Gianpietro falou assim: olha, escreve como que você se sente, né? E eu fui escrevendo várias situações em retiros, em momentos de oração, ou situações mesmo que as pessoas, né, que as pessoas não sabiam o que eu estava vivendo e me falavam, ou a palavra de Deus me falava.
Então, o padre falou, olha, Renata, eu não vou dizer qual vocação você tem, mas esteja atento aos sinais de Deus, né? Olha isso que Jesus te falou, olha isso. E eu falava, padre, mas eu queria tanto me casar, queria tanto ter meus filhos, queria tanto ter minha família, ser professora, né? Me aperfeiçoar, fazer isso, fazer aquilo nessa área, tal, tal. Ele falou, mas veja que o mais importante é fazer a vontade de Deus. Tá bom, essa aqui é a sua vontade, ok. É bom que você tenha, né, a sua vontade, mas você precisa estar atento à vontade de Deus. Né? E você veio aqui por quê? Eu falei, padre, eu vim aqui porque eu tenho dúvida, eu não tenho certeza, né, se é isso. Então, por que que eu tinha dúvida? Porque eu comecei a enxergar sinais, e não eram as pessoas me falavam, mas as pessoas me falavam porque eu tinha rezado, porque eu pedi um sinal para Deus, e as pessoas vinham e me falavam coisas que tinha, que se encaixavam, né, com aquilo que eu estava buscando. Então, aqui, é muito importante a gente estar com essa escuta atenta, né? Com essa profundidade mesmo, né? Por isso que a Chiaretta falava do diário espiritual, que é uma coisa que a gente vai falar a nossa vida inteira, porque o diário espiritual é uma ferramenta que nós temos na Missão Belém. E assim, gente, se vocês conhecerem outras comunidades, né? Se você fazer um amigo lá na Canção Nova, na comunidade Shalom, Jovens Sarados, enfim, qualquer lugar que as pessoas querem viver esse caminho de santidade, querem ser sérios no caminho de Deus, você vai entender que lá elas também meditam a palavra de Deus todos os dias. Pode ser que não é um projeto espiritual, pode ser, mas alguma forma elas vão fazer para meditar a palavra de Deus todos os dias. Porque a gente entende que a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, ela nos ajuda na nossa caminhada. Porque Deus fala através da palavra dele. Né? Deus fala coisas que a gente não esperava. Às vezes a gente faz o diário espiritual, você para e fala, meu Deus, mas olha o que Deus está falando, né? Mas se a gente não faz, né, a gente nunca vai entender isso. Aí parece que Deus sempre fala com o outro e nunca fala comigo, não é verdade? Essa era a impressão que eu tinha. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu falava que eu queria ler a Bíblia, eu sempre falava isso. Né, no grupo de jovens, com os meus amigos, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer Jesus. Mas eu nunca fazia isso, eu nunca me empenhava para fazer isso. Então, eu não conhecia Jesus. E aí, quando alguém falava da palavra de Deus, eu falava, nossa, mas Jesus fala com ele e não fala comigo. Claro que eu não lia. E aí, quando eu comecei a fazer o diário espiritual, eu comecei a entender o quanto Jesus fala. E o quanto ele quer falar, né? Todo dia ele quer falar alguma coisa para nós. E como é bonito quando a gente para, né? Como a Chiara falou aqui, quando a gente para à noite e começa a perceber o que Jesus fez. Olha que bonito a Letícia falar, nossa, olha, ontem eu percebi que Jesus nos reuniu no encontro e a gente se sentiu alegre por estar lá. Gente, a gente se sente alegre todo dia? Sim ou não? Todo dia a gente estava radiante, todo dia, Letícia, todo dia você estava feliz que nem estava ontem? Não, não. Então, assim, sentir essa alegria que tem de Jesus é algo muito especial. Não é uma coisa qualquer, né? Não é uma coisa que a gente passa assim despercebido. Poxa, hoje eu tive uma alegria diferente, uma alegria. Entende? Obrigada. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Né? Porque a Letícia, a gente podia depois perguntar para a Letícia, Letícia, por que você acha que vocês estavam alegres ontem? O que aconteceu lá de extraordinário? Talvez ela fale de coisa. Olha, tem pelo contrário, nós temos que trabalhar, temos que ter renda, né? Vender, sair, a gente trabalhou mais, não é? Porque normalmente quando tem um projeto de renda, a gente trabalha mais do que não é? Então, por que ela estava feliz? Ela deu esse testemunho de que ontem Jesus fez ela ser feliz por estar ali. Entende, gente? Quando a gente para refletir sobre o nosso dia, e aqui é uma coisa que a gente sente uma falha muito grande aqui nos jovens, no Joshua em geral. Né? Porque o diário espiritual. Ô, gente, vamos prestar atenção. O diário espiritual, ele não é um cumprimento, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem, e não é isso, tá, gente?
Nunca pode ser isso. A gente faz as coisas para Deus, nunca pode ser um cumprimento, né? De como se eu fosse um trabalhador lá, eu tenho uma lista de coisas para cumprir, e lá eu tenho que dar um ok no diário espiritual, na missa, no encontro da fraternidade. Não pode ser isso. Não, o diário espiritual eu tenho que fazer porque eu estou consciente do bem que ele faz para mim. Não, o diário espiritual não é para o seu acompanhador, não é para o seu diretor, não é para lá para o responsável da fraternidade, não é para você, né? E se a gente não entende isso, a gente vai viver muito tempo de forma. Gente, vamos prestar atenção, depois a gente conversa, tá bom? A gente vai ter bastante tempo para conversar, mas vamos prestar atenção. Então, se eu não entendo isso, eu vivo de uma forma muito superficial a palavra de Deus. Muito superficial mesmo, e aí Deus não faz nada na minha vida, né? Porque Deus quer fazer muito, muito mesmo na nossa vida. Todos os dias, né? Às vezes, Deus não conseguiu fazer nada ainda porque eu estou desatento, né? Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito, e eu sempre medito sobre ela, porque ele fala. Santo Agostinho foi aquele santo que viveu uma vida muito bagunçada, né? Só que ele começou a ficar incomodado com Jesus através da palavra, né? Santo Agostinho leu uma carta de Paulo. Eu não lembro a passagem. Você lembra? Você gosta de Santo Agostinho, né? Tá, eu posso pegar depois a passagem que Santo Agostinho leu e que tinha tudo a ver com a bagunça da vida dele daquele tempo, e ele se sentiu tocado, ele entendeu que que Jesus estava falando com ele através daquela palavra, e que ele precisava mudar de vida. E aí ele mudou, e ele se tornou o doutor da igreja, um dos maiores santos da nossa igreja, né, do mundo inteiro mesmo. Foi bispo, entendeu? Santo Agostinho, ele conseguiu entender o bem que a palavra de Deus fazia na vida dele. Mas se a gente não para meditar, se a gente não dá o tempo para a palavra, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir ter essa experiência que tantos santos tiveram e que tantas pessoas têm, né? Então, aqui é só para a gente entender que eu preciso ter essa profundidade para escutar a palavra de Deus. Não posso viver de qualquer jeito. Não posso viver como se fosse só para cumprir, né, a tabela lá, né? Eu tenho que fazer o diário, porque senão eu não sirvo no Yeshua, né? Um dia, um jovem falou isso para mim, né? Ah, irmã, a gente tem que fazer o diário, né? Senão a gente não serve no Yeshua. Eu falei, não, meu filho, não é isso. Então não faz, não faz. Se o seu objetivo é fazer, porque você tem que lá servir no Yeshua, não faça, porque você não vai servir do jeito que tem que servir. Você vai chegar lá, você vai reclamar, porque é muito trabalho, porque é difícil, né? Porque 3 dias lá só se doando, né? Só, né, Luiz? Só se doando, se dormindo tarde, acordando cedo. Então, a gente precisa realmente dar sentido para a palavra de Deus, para que ela possa dar o sentido na nossa vida também, né? Romanos 13? Você tem a passagem aí? Tá, procura aí, daqui a pouco a gente vai ler, só para todo mundo entender. E aqui, né, aqui é destinado ao acompanhamento espiritual. Aqui eu já respondi, né? Papa Bento 16 nos ensinou aqui, né? Então, toda pessoa que sente necessidade de buscar uma relação mais pessoal com Deus e se aprofundar na sua fé, movidas pelo desejo de progredir no seguimento de Cristo. Por isso, age com espírito de iniciativa e de responsabilidade. O verdadeiro diretor espiritual de nossa vida, de fé, é o próprio Espírito Santo, que dirige nosso caminhar na busca incessante de Deus. Então, o acompanhamento espiritual é para todos aqueles que sentem essa necessidade, né, que querem progredir, que querem aprender mais, né, que querem crescer na fé, né, não querem ficar estacionado, querem entender a igreja, querem entender a vida dos santos, querem entender por que isso é assim, querem entender por que na igreja tem papo, querem entender como que funciona, o que é paróquia, o que é matriz, o que é capela, querem entender a igreja, né? Porque não tem sentido a gente estar numa igreja e não ter por que
como ela funciona, né? Aí o Papa fala uma coisa lá e você fala, eu sou católica, mas eu não sou de acordo com aquilo que o Papa fala. Então você não é católica. Porque nós acreditamos no que o Papa fala, a gente entende. Mesmo que a nível pessoal eu não entenda, então eu vou procurar entender, né? Cada um tem a sua cabeça, cada um, né, tem o seu pensamento, mas assim, por que você não é de acordo? Né? Então você procura estudar, procura entender, porque muitas vezes a gente não é de acordo porque a gente não estuda e não sabe o sentido das coisas, né? Então, eu não posso dizer, eu sou católica, mas eu sou a favor do aborto, né? Cada mulher nem fala, seu corpo, suas regras. Então, você não é católico de verdade. Né? Então, você vai precisar aprofundar, você precisa estudar a sua igreja, estudar a fé, precisa ler o catecismo, né? Então, toda pessoa sente necessidade de buscar uma relação mais pessoal com Deus. Né? Então, o acompanhamento espiritual, ele me ajuda a crescer nesse relacionamento com Deus. Né, a buscar mais, estar mais com Deus, a buscar crescer na fé, a entender, né, como eu expliquei aqui agora, progredir, né, não vou regredir, né, não vou andar para trás, mas eu quero progredir na fé. E aí eu preciso de ajuda para progredir, né, porque eu não consigo progredir sozinha. Né, eu não sou, tem até uma coisa em relação à direção espiritual, que a gente não pode ser autodidata. O que é autodidata? Você sabe o que é uma pessoa autodidata? Hã? Que aprende sozinha. Né? Tem pessoas que têm uma capacidade de pegar uma matéria lá, então, eu gosto muito de, sei lá, informática. Então, eu quero aprender a montar e desmontar o computador. Eu vou pegar lá o vídeo do YouTube, vou pegar lá como que faz e vou aprender sozinha. Tem pessoas que têm capacidade de fazer isso, não são todas, né? Mas tem gente que consegue aprender sozinho. Tem gente que consegue aprender uma língua sozinho, entender sem a ajuda do professor. Né? Então, uma pessoa que tem essa capacidade, ela é chamada de autodidata. Ela aprende sozinha as coisas. Mas no caminho com Deus, no caminho de fé, não existe autodidata. Né? Não pode existir, porque o caminho de fé não é individual. Né? Eu preciso de uma comunidade, eu preciso de pessoas, eu preciso de amigos que queiram, né, caminhar junto comigo, que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, que me ajudam, que me corrigem. Né? Senão eu vou acabar achando que eu sou o meu Deus, né? Eu me passo, né? Eu já sei tudo, isso aí eu já entendo, ninguém precisa me explicar, e o caminho com Deus não é assim. Né? Então, aqui, né? O que é o acompanhamento espiritual? É uma ajuda no processo de formação dos discípulos missionários, amadurecer na conversão, na vida comunitária e na missão. Tudo isso fruto de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por meio da escuta, forja no coração da pessoa a verdadeira compreensão das palavras e gestos de Jesus Cristo. Depois, auxilia na construção de uma vida de oração pessoal e comunitária para o encontro com Deus e com o próximo. Então, por isso aqui eu acabei de falar, né? Não existe um caminho com Deus sozinho. Eu me encontro com Deus, eu busco ajuda nesse caminho espiritual porque eu preciso de formação, né? Eu preciso me formar no caminho com Deus. E eu preciso forjar a minha escuta, né? Porque assim, gente, conforme a gente vai amadurecendo no caminho de Deus, tem coisas que a gente vai entendendo melhor que antes a gente não entendia, né? Que a gente não sabia por que era desse jeito, não sabia, não sentia também, né? Então a gente vai amadurecendo o nosso caminho de conversão. O que é a conversão? Ela é a mudança de vida real, né? Então, quando eu tenho esse acompanhamento espiritual, eu estou querendo realmente melhorar o meu caminho de conversão. E todos nós temos coisas que a gente precisa melhorar, né? E o diretor espiritual me ajuda, né? Me dá exercício para fazer, me dá livros para ler, me faz, né, me aplicar em alguma coisa que eu preciso melhorar, né? Para que essa conversão aconteça de verdade. Aí aqui
Então, aqui, né? Qual é a finalidade de um acompanhamento espiritual? Então, por exemplo, tem determinados períodos da minha vida que eu tenho um acompanhamento por um objetivo, né? Então, por exemplo, aqui no projeto de vida, você não vai estar aqui para sempre, né? Não é o grupo do projeto de vida é um grupo que as pessoas que as pessoas vão mudando, né? Tem pessoas que estão aqui há mais tempo, que estão muito novas, também de Deus, né? Como Samuel, mas é, não é um grupo que vai ficar aqui sempre as mesmas pessoas, não, né? Já entraram pessoas esse ano, já entraram pessoas esse ano, né? Pessoas que chegaram agora, esse mês, enfim. Mas o grupo do Projeto de Vida, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do grupo do Projeto de Vida? Onde vocês lembram? Nossa, gente, qual que é o objetivo? Hã? Sim, ajudar a discernir o caminho, mas que mais? Hã? Ajudar a discernir o caminho e estudar a vocação é a mesma coisa, mas que mais? Hã? Ó, aprender a viver a nossa primeira vocação. Qual que é a nossa primeira vocação? É amar, mas antes de. Tá, é amar sim, mas a gente recebe um sacramento que com ele a gente tem a nossa primeira chamada. O batismo, a gente é chamado a ser santo. Então, é isso que o projeto de vida vai te ajudar, a viver bem a sua primeira vocação. Porque não adianta você querer discernir esse caminho se você não sabe nem viver sua primeira vocação de batizado. Ou se você nem é batizado. Né? É muito comum jovens fazerem menstruar e lá tem a palestra que a gente fala, né, de tudo que acontece na missão, tudo. Aí alguém fala lá do projeto de vida. É muito comum, os jovens acabam de fazer menstruar e eles procuram e falam assim, irmã, tem um jovem que me falou do projeto de vida, posso vir no próximo ponto? A gente fala, não, né, vamos esperar, né, porque na paternidade. Mas fala um pouco assim da sua vida. Irmã, eu não sou nem batizada. Então, será que essa pessoa pode vir no projeto de vida? Não. Por que ela não pode vir? Se a gente não quer que ela venha? Não, mas porque ela precisa primeiro fazer uma catequese. Claro que tem pessoas até que já fizeram isso, né? Estavam fazendo catequese e vinham aqui. Mas é complicado, porque a pessoa precisa viver. Gente, vamos prestar atenção, depois vocês conversam, não vai ficar difícil. Mas a pessoa, ela precisa entender o que é ser batizado. E, gente, ser batizado não é uma coisa qualquer. É porque, infelizmente, falta na nossa vida, né, da igreja. Né? Às vezes, quando a gente faz catequese muito novo, a gente vai na catequese que colocou lá você, então você ia lá. E falta em nós muita consciência de muitas coisas que a gente faz na nossa vida. Né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que entender por que eu preciso ser batizado? Por que a gente precisa ser batizado, gente? O que o batismo faz na minha vida? Hã? Ele nos limpa dos nossos pecados. Então, por exemplo, eu fui batizada com 15 anos. Então, tudo aquilo que eu vivi de pecado, de derrame, de loucura lá, até os meus 15 anos, a gente brinca com os irmãos da vida que a gente vai virar um carro 0 quilômetro. Né? Tudo aquilo que você viveu antes é apagado. Claro que tem as penas, né? Tem as penas e as culpas, né? Porque a gente se sente culpado, se sente mal das besteiras que a gente faz, né? Mas assim, eu não preciso carregar o peso disso porque Deus me perdoou no dia do meu batismo. E o batismo nos dá a graça de fazer parte da família de Deus, né? Eu não sou considerada uma criatura mais, eu sou considerada o quê? Filho de Deus. Gente, ser filho de Deus não é qualquer coisa. É que a gente vive, né? A gente vive assim, né? Vamos que vamos, mas eu sou filho de Deus.
né? Então eu preciso viver como um filho de Deus. Como que vive um filho de Deus? Vive de qualquer jeito? Não. Primeiro, o filho de Deus, ele tem consciência do que é ser filho de Deus de verdade. O filho de Deus, ele se sente a pessoa mais amada do mundo inteiro, porque ele é filho de Deus. Não é uma pessoa esquecida. Entende que quando a gente vai conhecendo o que é Deus, o que Deus pode fazer na nossa história, muita coisa do nosso coração, de rejeição, de baixa autoestima, também vai melhorando. Porque, poxa, eu sou filha de Deus. Deus me ama, Deus me escolheu, Deus tem uma missão para a minha vida, Deus quer contar comigo, né? Então, é muito importante isso, né? É muito importante a gente lembrar de tudo isso, a gente viver tudo isso. Então, o projeto de vida, né? Vou falar aqui do nosso grupo, ele quer te ajudar, né? Se você não sabe, você aprendeu o que é ser um batizado de verdade, como o batizado precisa viver, o que o batizado precisa buscar na vida dele, e depois disso você vai conseguir discernir, dentro de uma fraternidade, né, da sua vida lá com Deus, a sua vocação. Mas isso vai vir só depois que você for realmente um cristão de verdade. Para quem é um cristão de verdade? É um cristão que busca ler a palavra de Deus, que busca na missa, que busca os sacramentos, que busca a confissão. É isso. Não vai fazer de qualquer jeito. Ah, se der para confessar, se der para vender um estudo, se não der, tá bom. Deus me ama, né? Não, é isso. Né? Viver realmente, conhecer os mandamentos, conhecer o que Deus quer, como Deus quer que eu viva como cristão, como batizado. É isso, né? Então, isso é o projeto de vida. Mas o acompanhamento, ele tem como finalidade dar resposta ao chamado de Deus. Então, quando eu sou acompanhado, eu estou buscando corresponder ao que Deus me chama. Então, o que é a primeira resposta que a gente aqui no projeto de vida está dando? Viver bem, viver como um batizado. Né? Não viver como um jovem doido aí do mundo que quer sair de balada, que quer beber, que quer fumar, que quer sair com de menino, não é isso. E se eu for isso, né? Se eu for isso, quer entrar no projeto de vida, eu vou entender que eu não posso viver dessa forma. Porque pode ser que, né, quem é santinho, né? Quem é santo é, nossa, não faço nada de errado. Não, né? Talvez, outrora, né, da palavra, nós éramos assim, né? A gente entendeu que esse não é o caminho. Isso não é o que agrada a Deus. Né? Porque na minha vida eu vou buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Não que agrade os meus amigos, que agrada os outros, né? Eu quero agradar a Deus em primeiro lugar. Então, o acompanhamento é buscar constantemente dar essa resposta para Deus. Primeiro, do meu chamado de batizado, depois do meu chamado de ajudar numa fraternidade de jovens, no meu chamado de ser um jovem que evangeliza, de ser um jovem que quer ser de Deus. E aí, engajado bem isso, eu vou conseguir discernir a minha vocação. Eu vou entender o que é uma vocação, vou entender o que é da minha vida. Mas eu preciso fazer este caminho, né? O chamado de Deus sempre foi o mesmo. Agora, a resposta de Samuel na última chamada foi diferente. O acompanhamento de Eli orientou o jovem a saber responder a Deus e a descobrir a sua missão como discípulo. Então, olha que bonito, né? Samuel estava sempre lá, mas ele precisava saber como responder. E aí ele foi lá e orientou ele, né? Olha, quando você sentir essa voz, faça isso, tenha essa postura. Então, isso, o acompanhamento vai me ajudar. Talvez eu já estou aqui, né? Já estamos aqui. Mas qual que é a minha postura? Eu estou aberta? Né? Eu estou disposta? Estou disponível? Ou não? Eu estou aqui, mas se pedir isso aqui para mim, se pedir para mim abrir uma fraternidade, eu não vou porque eu tenho vergonha. Não, então você não vai poder cumprir a vontade de Deus. Porque você precisa estar aberto, né? Para fazer a vontade de Deus, não somos nós que impomos a Deus as condições, né? Deus, eu vou te servir, mas isso, porque eu não quero. Não é assim. Sim, então você não está servindo, você está fechado. Então, o que você precisa fazer para se abrir? Não, então eu estou aqui, estou disponível. Se você tem que ajudar numa fraternidade, pode ajudar.
Se tem que abrir uma outra oportunidade de lugar, eu vou. Né? Então, estar disponível, estar aberto, né? Então, aqui, a finalidade ainda, né, do acompanhamento. Nossa liberdade é fortalecida. Ir conhecendo em profundidade, com os olhos de Deus, como somos e por que agimos desta ou daquela maneira nos liberta de pensar demais no que está acontecendo conosco. Nos ajuda a relativizar questões que não têm grande importância e nos incentiva a sair de nós mesmos. Então, aqui é a importância de se conhecer, que eu falava, né? No acompanhamento, ele vai me ajudar também a me conhecer nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. E isso vai me ajudar na minha liberdade, porque muitas vezes, quando eu não me conheço, eu fico presa, né? Eu contei aqui um exemplo meu, né? Que eu era uma pessoa extremamente medrosa, então tudo que falava para me fazer, eu já falava, meu Deus, mas eu não vou conseguir. A primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não vou conseguir. Mas por quê? Porque eu não me conhecia bem, né? Então, ter me conhecido melhor e ter lidado com isso, me ajudou a não ficar parada em quê? Em mim mesma. Porque quando alguém falava que eu já pensava, não estava pensando no outro, estava pensando em mim, não, mas eu sou medrosa, eu não vou conseguir. Aí já estava na minha cabeça, não, mas por que me escolheu? Por que não escolheu o fulano? Porque o fulano não é que nem eu, porque não sei o que, né? Aí você fica lá perdendo uma força enorme com você mesmo, em vez de você perder com o outro. Entendeu, gente? Entenderam, gente? Então, por isso que o acompanhamento, ele nos ajuda na nossa liberdade. Porque com a ajuda, a gente consegue se libertar dessas situações, desses problemas, você consegue se entender. E aí você não vai ficar mais presa nisso, porque você entendeu, tá bom, aconteceu essa situação, mas não preciso ficar parada aqui. Porque, tá bom, eu vou, né, eu tenho medo, mas eu posso ir, né, eu tô com medo, mas eu vou, né, o medo não vai me paralisar, né, porque eu tinha um medo que me paralisava, eu falava assim, eu tô com medo, então eu não vou. Então tá bom, você tem medo, mas vamos, né, vamos com Deus, com o Espírito Santo, vai dar tudo certo, entendeu? Então, muitas vezes a gente fica parado em nós, né? A gente fica parado no nosso problema, na nossa dificuldade, e não avança, né? Não avança nas coisas que Deus quer que a gente faça. E é por isso que a gente fala que no acompanhamento a nossa liberdade ela é fortalecida, porque a gente encontra o sentido também desses problemas e vai buscando se resolver, né? Tá. Gente, vocês têm alguma pergunta? Estavam conversando aí bastante. Querem fazer alguma pergunta em relação ao acompanhamento? Hã? Depois que acaba? Ó, eu queria falar duas coisas ainda aqui que eu anotei, que eu acho que pode também ajudar, né? Eu falava aqui do autoconhecimento que nos ajuda, né, no acompanhamento. Duas coisas que nos ajudam muito no nosso autoconhecimento é o nosso exame de consciência, né? Então, quando a gente fecha o diário lá, todo dia, à noite, eu faço um exame de consciência de como foi o meu dia, os meus pecados, né? Então, por exemplo, quando eu for me confessar, a gente pede para você anotar, né, os seus pecados. Por quê? Porque quando você for se confessar, você vai olhar lá, poxa, nesse mês eu pequei muito. Vou dar um exemplo aqui só para poder explicar melhor. Olha, esse mês eu pequei muito em relação à mentira. Nossa, quase, né, quase é o pecado que mais se repete. E aí eu preciso me perguntar por quê? Por que que eu minto? Porque o que que acontece nas situações, quais são as situações que eu busco mentir em vez de falar a verdade? Né? Para quem que nessas situações aqui, nesses dias aqui,
Para quem que eu menti? Por que que eu menti? Quais foram as situações? Você começa a se analisar o porquê que você tem aquele pecado. E aí, se você faz um bom exame de consciência, você consegue entender. Ah, aqui eu menti porque, sei lá, eu cheguei atrasado no trabalho, né? Uma coisa que não pode acontecer, mas é uma coisa pequena. Ah, aqui eu menti porque eu falei que fiz diálogo lá da minha fraternidade, mas eu não fiz, eu menti. Mas por quê? Por que você não optou por falar a verdade? Entende, gente? Estou dando exemplos práticos aqui, porque isso nos ajuda a nos conhecer. Porque eu preciso entender por que que eu faço isso, né? Que eu dei o exemplo da mentira, mas tem outras coisas, né, que a gente pode pensar. Por que que na minha vida sempre se repete esse pecado, né? Eu sou fraco, então, aqui. Então, o que que eu preciso fazer? E aqui, gente, quando a gente traz isso para o acompanhador, ele pode nos ajudar. Claro que a gente sente vergonha, né? Porque a gente, poxa, a gente está falando do nosso pior, né? O pecado é aquilo que eu tenho de pior. Então, eu não quero que ninguém saiba, não é? Ninguém quer ficar aqui falando, ah, eu peco nisso, eu peco naquilo, né? Mas o acompanhador é aquela pessoa que vai te ajudar nisso. Ele não está ele não tá lá para te julgar, mas ele está lá para te ajudar. Então, entender por que que você tem sempre essa fraqueza na mentira, aqui o exemplo da mentira que eu estou dando. Por quê? Né? Você sempre foi assim, ou você foi são sempre as mesmas situações. Então, se aprofundar nisso para poder resolver esse problema, né? Estou falando aqui da mentira, mas pode ser uma outra coisa. Então, é interessante que a gente faça um bom exame de consciência para poder perceber aquilo que é sempre a nossa fraqueza, os nossos defeitos e buscar uma melhora, né? Buscar, como a gente fala, o remédio, né? Porque se eu estou doente, eu preciso tomar o remédio certo, senão eu nunca vou melhorar. Se eu estou tomando um remédio que é errado, ou se nem eu estou tomando remédio, então eu nunca vou melhorar daquele problema, daquele defeito, daquela fraqueza. E eu preciso melhorar. Eu preciso, porque às vezes você mente porque você se acostumou, né? Às vezes a gente se acostuma, gente, com o nosso pecado. Então, a gente, em vez de lutar para fazer diferente, a gente fala assim, ah, não tem problema. Quando eu vi, eu já fiz. Mas por que que você fez? Por quê? Por que que você escolheu esse caminho? E muitas vezes aqui também está um caminho de conversão mais profundo. Porque na nossa caminhada, gente, Deus sempre nos pede para dar passos cada vez maiores de conversão. Só que se a gente não se analisa, a gente vai chegando um período, a gente vai achando que a gente está bom. Ah, eu já estou aqui no Exuá, já faz tempo, já estou aqui no projeto de vida, partilho todo mês com o padre. Ah, eu já estou bom, né? Não só aquele jovem doidinho lá que eu era no começo, já melhorei muito. Sim, você melhorou muito, louvado seja Deus. Mas você tem que melhorar sempre. Sempre a nossa busca sempre vai ter alguma coisa que a gente vai melhorar. Né? Sempre, ou a gente foi desatento, ou a gente pecou por omissão, sempre tem alguma coisa. Só que se a gente não se analisa bem, a gente não vai entender isso, né? A gente não vai perceber isso. Tá, então aqui era um ponto. E depois, o outro ponto que eu queria falar é sobre a obediência à pessoa que nos acompanha. Porque muitas vezes a pessoa nos pede uma coisa e às vezes a gente não dá a importância a isso, né? Então, imagina se ele tivesse falado para Samuel, responda isso, e Samuel não respondesse. O que ia acontecer? Hã? Samuel não teria ouvido a voz de Deus. Não teria ouvido, gente, se ele não tivesse obedecido. Então, muitas vezes, a gente não valoriza aquilo que o diretor, o acompanhador, o formador fala. Então, a gente precisa pensar, por que que eu não obedeço? Por que que eu esqueço uma coisa que me foi pedido para fazer? Por que que eu tenho uma pessoa que me ajuda, que quer me ajudar, que está disponível para me ajudar, só eu pedir, é só eu falar. E por que que eu não quero? Né? O que que acontece? Qual que é a minha dificuldade? É de obedecer? Porque, no geral, a gente tem dificuldade de obedecer, né? Porque a gente quer fazer coisas do nosso jeito.
Mas aqui, gente, vai entrar a humildade também, né? A abertura de coração. E aqui, gente, queria falar uma coisa para vocês, que a gente precisa muito valorizar o acompanhamento espiritual. Nós aqui, da Missão Belém, nós temos que procurar um diretor espiritual fora da Missão Belém. Então, por exemplo, eu sou da Missão Belém, então o meu diretor espiritual não pode ser, por exemplo, o Padre Paulinho, porque o Padre Paulinho é meu irmão de comunidade, então eu tenho que procurar uma pessoa fora. Só que é muito difícil encontrar uma pessoa fora. É muito difícil encontrar diretores espirituais que sejam disponíveis. Muito difícil. Porque normalmente o diretor espiritual, ele já tem muito trabalho. Então ele não tem mais, porque você acompanhar uma pessoa é um trabalho, não é? Primeiro você tem que se comprometer diante de Deus. Não é só diante dos homens, né? Diante de Deus, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Então você tem que rezar por essa pessoa, né? Você tem que se esforçar também no sentido espiritual para ajudar ela. Então, tem gente que não está disponível, né? Que já tem muitos trabalhos. Então, quando eu voltei do Haiti, né? Eu fiquei um tempo lá no Haiti, quando eu voltei, eu fiquei, acho que uns 2 anos sem direção espiritual, porque eu não achava pessoas que podiam me ajudar. E eu ficava preocupada, porque eu pensava, eu pensava, mas eu tô bem, não tá acontecendo nada, tô bem, tô bem. Mas eu pensava assim, poxa, mas será que eu tô bem? Mesmo eu tô achando que tá tudo bem. Porque às vezes a visão que eu tenho dentro de mim tá normal, mas pode ser que não seja isso. Mas por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a gente precisa valorizar, né? Eu e o Padre André, a gente falava esses dias, que tem pessoas que procuram a gente para ajudar na direção espiritual. Só que a gente não pode ajudar, porque a gente não tem tempo, né? Eu falava com a Kiara isso também, né? Que eu tenho algumas amigas que são casadas, que, né, fazem a vida dela, mas não são de igreja. E às vezes elas me ligam e falam assim, Renata, você pode fazer uma. Eles falam assim, conversa, né? Pode ter uma conversa comigo, né? Pra gente contar umas coisas, pra gente você rezar. Só que às vezes eu não tenho esse tempo, né? Não consigo parar lá 1h30, 2 horas para falar com a pessoa, porque eu tenho outros trabalhos, outros diálogos, né? Então, eu até falava com aquela, nossa, cara, eu me sinto mal porque eu queria poder ajudar, mas eu não consigo, né? Uma vez essa minha amiga falou, Renata, a gente pode fazer uma novena junto? Pelo menos a gente está em comunhão. Aí eu falei, poxa, a gente fez uma novena junto, né? E aí, graças a Deus, agora, em alguns dias eu vou lá em Diadema, aí me organizei para encontrar ela depois da pastoral e tal, né, para poder ajudar ela, ouvir ela, por exemplo, uma situação difícil. Mas entende que tem pessoas que estão aí abandonadas e que precisam de ajuda e que pedem ajuda, só que a gente tem que falar não. E aí, às vezes, a gente tem pessoas aqui que a gente está disponível, a gente está, né, com o tempo aqui, e a gente precisa ficar, gente, vamos lá, vamos marcar o diálogo, vamos ter uma coisa que sempre fala todo mês, né? Sei que vocês são jovens, sei que às vezes esquecem, mas a gente precisa valorizar, né? Não tô falando que sou eu e o Padre André. Valorizar qualquer pessoa, porque você também tem o formador da fraternidade, você também tem outras pessoas que te ajudam, né? Mas pensar, gente, que tem gente que não tem essa ajuda, né? Ou que não vai ter todo mês que nem você tem, ou não vai ter uma pessoa disponível, né? Então, para a gente poder realmente, dentro do nosso coração, ser mais atento a isso, né? E realmente buscar aproveitar o que essa ajuda pode me dar, né?